Abra suas Bíblias aí no livro de Hebreus e deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 12, apesar da gente destacar o versículo de número 11, para falarmos sobre essa expressão, sem dor, sem ganho. O versículo que separei é Hebreus 12, 11, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, tá bom? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Você já ouviu, já foi motivado por essa frase em algum momento? Sem dor, sem ganho. Na verdade, essa frase é uma frase motivacional que surgiu nas academias de fisiculturismo. As pessoas procurando ali ter um corpo sarado, precisavam sentir muita dor para alcançar os seus objetivos, não é? Existe um filme também, gravado em 2013, um filme sobre o sonho americano, que tem esse título, não é? Uma expressão em inglês, no gain, to gain, né? Que é sem dor, sem ganho. E é interessante, irmãos, que eu estava olhando para essa expressão e pensando no capítulo 12, nesses versículos de Hebreus, mas também um raciocínio geral assim sobre a Bíblia. É interessante como o Senhor nos chamou sempre para termos algum tipo de esforço para alcançarmos os nossos objetivos. Pensa panoramicamente na Terra Prometida. A Terra era prometida, tinha um marketing em volta da Terra. O povo ia sair de uma situação de escravidão para uma terra que mana leite e mel. Mas eles não chegaram lá e encontraram tudo prontinho para eles. Eles tiveram que conquistar, lutar, né? E é interessante de que por que a gente precisa passar por algumas aflições ou por algumas dores. Quando eu olho para o capítulo 12 de Hebreus, a gente pode olhar assim de que existe uma expectativa de Deus que nós venhamos saber passar pelos nossos problemas de aflições doloridas. Eu não sei se tem alguma aflição que não é dolorida, então, pelas dores, né? Então, queridos, dá licencinha. Olhando para esse texto, o que é que causa algumas dores na nossa vida? Olhando para o texto, você sabia que a luta contra o pecado causa dor? Olhe para o versículo 4 do capítulo 12 de Hebreus. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, lutar contra o pecado é uma luta difícil. Tem hora que dói, tem hora que machuca, tem hora que traz muita angústia. E numa comparação de Cristo, eu falo assim, para de reclamar aí, porque você ainda não conseguiu chegar nesse ponto de como Jesus no Getsêmani, que chegou a suar sangue, não é? Lutando ali contra a tentação de não passar pelo Calvário. Se você for ver no livro de Lucas, Jesus chegou a suar sangue, não é? Ou então verter o seu próprio sangue. É interessante, queridos, que nós temos que saber disso. A vida cristã, uma luta contra aquilo que nos faz errar o alvo, muitas vezes isso chega a ser dolorido. No livro de Hebreus, a gente encontra Jesus tendo seu caráter humano sendo aperfeiçoado através das lutas, das dores e dos sofrimentos. Acompanhe comigo, abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 5, olhe junto comigo para os versículos 7 e 8. Hebreus 5, versículos 7 e 8. Falando sobre os dias humanos de Jesus, falando do tempo em que Jesus foi 100% homem, né? Sujeito às mesmas provações e tentações que a gente. Olha o que diz o versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra,
Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, olha que coisa linda, irmãos, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Antes de falar de sofrimento, eu não sei se vocês perceberam, mas o versículo 7 de Hebreus 5 é uma revelação que contraria o suposto silêncio de Deus no Getsêmani. Esse texto está dizendo que aquela oração que Jesus fez no Getsêmani, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Hebreus, na interpretação do escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou que ele foi atendido, e foi mesmo, porque a Jesus foi dado o poder de vencer a morte na cruz. Mas o que eu quero destacar aqui é sobre a dor, sobre o sofrimento. O que o sofrimento pode fazer, o que a dor pode fazer em nós? Aperfeiçoar o nosso caráter. Olha o versículo 8: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio do que sofreu. Então preste muita atenção na sua vida, nos momentos de sofrimento. Você está sendo desafiado no mais terrível dos sofrimentos: obedecer a Deus ou não obedecê-lo. Jesus, em sua humanidade, todas as circunstâncias adversas, todo o seu sofrimento serviu para que ele aprendesse como ser humano a obedecer. Uma coisa que também nos chama a responsabilidade na dor, talvez não, ela sempre será uma colheita, sem dor e sem ganho, né? Sabia que a dor é uma colheita? Olhe para o que a Bíblia diz no capítulo 6 de Gálatas, o texto clássico sobre plantação e colheita. A Bíblia diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Já parou para pensar, chamar para si a responsabilidade, que talvez o sofrimento que você esteja vivendo, ou as dificuldades que você possa estar passando, é resultado de uma semeadura sua? E a Bíblia vai dizer, vai confirmar no versículo 8, quem semeia errado, ou quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. Então é interessante que a gente olha para esses enunciados aqui, a gente pode aprender olhando para a palavra de Deus que, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algumas causas e alguns porquês das dores, né? A luta contra o pecado traz isso, Deus querendo aperfeiçoar o nosso caráter para que nós venhamos obedecer através do sofrimento, e por fim, chamarmos para nós a responsabilidade de que eu estou numa colheita. Como devemos encarar, e agora eu quero chamar a atenção diretamente para o texto de novo para vocês. Como devemos encarar as nossas dores? Como devemos encarar os nossos sofrimentos, ou então, quando elas são resultados de uma compreensão segundo a Bíblia? Primeira coisa que eu olho, olhando para o versículo 5 de Hebreus 12, irmãos, é de que, olha que coisa maravilhosa, e tem que ser pela fé mesmo, é uma prova do amor de Deus para conosco. Olha o que a Bíblia vai dizer aí no versículo 5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que lhe dirige como filho: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. É interessante isso, né? Que o Senhor está, quando vem do Senhor, quando é algo provocado, permitido por Deus, é uma prova do amor de Deus. Por isso nós não devemos desprezar. Quando você olha para o versículo 3, o 6, o raciocínio continua, né? Pois o Senhor disciplina a quem ama,
e castiga todo aquele a quem aceita por filho. Não é para provocar desânimo, não é para provocar mágoas, apesar das dores que são resultados. Algumas Bíblias vão falar de açoites, né? No versículo 6, pois o Senhor disciplina, e no lugar de castiga, algumas Bíblias dizem assim, e açoita. Quantas Bíblias aqui está escrito açoita? Todo mundo é NVI aqui? Açoita? Tem umas Bíblias de crente aqui, meu amigo. Tem só essas Bíblias moderninhas de vocês, que nem a minha aqui, não. Tem umas Bíblias raiz aqui. E açoita, que tem aquela história de dar varadinhas mesmo, aquelas que são proibidas hoje, mas não são proibidas por Deus, não é? E elas não devem provocar um efeito negativo, que a própria Bíblia diz, no versículo de número 5, não se magoe. A gente fica magoadinho, né? Desde domingo eu estou falando sobre esse negócio as pessoas exageradamente sensíveis. Muito bem, não é para provocar desânimo, não é para provocar mágoa, apesar da dor, porque ela vem exatamente como uma prova do amor de Deus. Que mais a gente deve ser isso? Saber que é suportável e temporal. Suportável é porque vem de Deus, e Deus não coloca nenhum fardo sobre as nossas costas que nós não consigamos carregar. O próprio Cristo disse que o jugo dele, o fardo dele era leve e era suave. Olha o versículo 7, suportem as dores, as dificuldades. A NVI vai falar dificuldades. Suporte as dificuldades. Aí é o ensinamento que eu acho que já faz umas 4 vezes que eu já citei esse texto, porque eu já compartilhei isso com a igreja e quero compartilhar de novo. Irmãos, isso aqui abriu a minha mente assim, tem me ajudado muito a passar por momentos difíceis. Pela fé mesmo, não ir por um outro caminho, a não ser esse, do que está escrito no versículo 7, suportem as dificuldades, as dores, recebendo-as como disciplina. Ou então, você pode colocar como prova, estou passando pela prova e dando glória a Deus, como diria o nosso saudoso irmão Lázaro, porque Deus nos trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Irmãos, isso é muito, para mim foi aliviador, eu receber com uma certa gratidão, essa coisa suportável. Ela é natural, não é uma coisa sobrenatural, insuportável, porque há uma comparação aqui, né, sobre as disciplinas produzidas pelos nossos pais, conforme diz aí o versículo 9 e 10. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. Então, a disciplina que vem de Deus é uma disciplina natural, como deve ser natural, como são naturais as correções humanas. Não é espancamento, não é destruição do filho, é uma disciplina corretiva para sair dali um melhor indivíduo, e deve ser recebida com gratidão. Sabe por quê, irmãos? A ausência da disciplina, ela revela um terrível fato entre o relacionamento de Deus com o ser humano: a bastardia espiritual. Você já ouviu isso? Bastardia, o filho ilegítimo, o filho que não é. Olhe para o versículo, a ausência de disciplina. Você encontra assim pessoas fazendo o que quer, quando quer, do jeito que quer, e nada acontece com essas pessoas. E você não pode cometer um errinho, você não pode sair um pouquinho fora do caminho, que
você já recebe a disciplina. Fala, puxa, todo mundo erra e ninguém vê. Quando é minha vez, todo mundo vê. Agradeça a Deus. Agradeça, graças a Deus. Eu tenho que tomar cuidado para andar na luz, porque a ausência de disciplina, a ausência revela o que está escrito no versículo 8. Olhe comigo para o versículo 8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, ou, conforme está escrito nas Bíblias raízes, ou bastardos, a chamada bastardia espiritual. É interessante isso, não é? A gente então fala assim, ainda bem que eu me dei mal ao fazer essa coisa errada, é prova de que Deus me ama, eu fui disciplinado, eu fui tratado. Gente, o porquê disso, quando a gente fala de dores, e essas dores são disciplinares, na verdade ela é fundamental para que a nossa vida tenha qualidade. Olha só o versículo 10, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor. Então, não tem um modelo de disciplina para pais, né? Cada um sabe o filho que tem aí. Porém, olha o que a Bíblia diz sobre a disciplina de Deus. Mas Deus, olha que lindo, versículo 10 de Hebreus 12, mas Deus nos disciplina para a nossa desgraça. É isso que está escrito aí? O que está escrito aí, apesar da chuva? Para a nossa santidade, para o nosso bem, para o tem mais uma palavra. Qual que está aí, Fred? Nosso bem, nosso proveito. Olha só, então ela é fundamental para uma qualidade melhor de vida espiritual nossa, porque ela serve para isso. Nossos pais, mas Deus, olha o final, nos disciplina para o nosso bem, conforme a minha Bíblia, para que participemos dessa vida separada que Ele produziu para nós, que é viver em santidade. É maravilhoso demais quando a gente olha para isso. Então a gente começa a entender, não é um versículo bíblico, não é um ditado, não é uma expressão que traz uma verdade eterna, mas essa expressão popular, não tão popular assim, porque nem todos conhecem, né? Sem dor, sem ganho. Na verdade, há uma certa nuances bíblicas. A gente precisa estar pronto para alguns tempos de sofrimento, e vamos sempre ganhar para isso. É para ser encarado com sobriedade e maturidade, pois o Senhor sabe o que faz. Quero ler de novo o versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Quem gosta de ser disciplinado? Mas sim de tristeza. A gente sente vergonha, a gente fica entristecido. Mais tarde, porém, aí vem os cumprimentos da promessa, né, irmãos? Romanos 8:37, sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem poderá nos separar do amor de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Filipenses 4:8, tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que nós precisamos encarar, queridos, as nossas dores, os nossos momentos difíceis, com sobriedade, porque o Senhor sabe o que a gente aguenta e sabe o que nós precisamos, porque o final é muito abençoador. A Bíblia vai dizer que mais tarde, porém, produz fruto. Por que a Bíblia faz uma referência de fruto aqui? Porque o fruto você precisa esperar. Ninguém planta uma coisa e ela já nascendo com fruto. Fruto
é ligado à espera. Espera os frutos, espere os resultados, porém produz fruto de justiça. Olha os resultados como são positivos. E paz para aqueles que por elas foram exercitados. Irmãos e irmãs, a gente precisa ser mais maduro para sabermos passar pelos piores momentos de nossas vidas, ainda que eles sejam resultados de decisões ruins nossas, mas jamais perderemos a fé e a esperança de que, apesar de mim, Deus não esqueceu de mim. Amém? Quero convidá-los a ler o último texto desta meditação. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, olha que texto maravilhoso. Vai repetir de novo algumas expressões aqui de Hebreus, mas olha o versículo 16: por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Apesar de tantas dores, tantas dificuldades, mas nós estamos ganhando, irmãos, porque estamos nos tornando pessoas renovadas, pessoas melhores. Pois os nossos sofrimentos, eu acho engraçado o Paulo falar aqui, mas ele não sabe, leves e momentâneos. Aí danou tudo, não dá para reclamar diante da Bíblia. Esse nosso sofrimento, irmãos, dá uma olhada nos sofrimentos de Paulo, que ele chama de leve e momentâneo. A gente fica com vergonha. 40 açoites, naufrágio, prisão. Aí ele fala que isso é leve e momentâneo, eu vou reclamar do quê? Mas tudo bem. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha que lindo, irmãos, estão produzindo para nós uma glória eterna. Posso ouvir um glória a Deus apesar da chuva? Um glória a Deus molhado por causa das pingueiras. Glória a Deus, irmãos. Que pesa mais do que todos eles. Assim, agora fique em pé, só de raiva para o André vir aqui para frente. Assim, fixamos os olhos, olha que lindo, irmãos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E o que tem de eterno aqui, queridos? As promessas de Deus ligadas aos nossos sofrimentos, às nossas dores. Lá no céu, e não precisa chegar lá não, porque aqui as promessas de Deus são para esse tempo aqui, mas é muito bom lembrar de Apocalipse 21:4, né? Que lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes. Irmãos, não reclame, não murmure nos piores momentos da sua vida. Crie uma dependência de Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. As dores trazem alguns ganhos, sim, na convicção de que o Senhor é esse Deus que está no controle de tudo, e vai passar. Amém?